sabia que o seu corpo tem uma série de vasos que não são vasos sanguíneos e uma série de órgãos muito importantes e que vão influenciar a sua imunidade? Pois é, estamos falando do sistema linfático, tema do nosso vídeo de hoje. Olá, eu sou a professora Rafaela Lima, você está aqui no meu canal, que é o canal Mais Ciências, um canal de aulas, de dicas, de curiosidades de ciências, e a gente está no 7º vídeo do nosso curso Organização dos Seres Vivos, dos átomos aos ecossistemas, agora no bloco falando sobre sistemas corporais. Você assistiu a aula passada e você viu que a gente falou sobre sistema cardiovascular. E falamos bastante de vasos sanguíneos, correto? E agora a gente está falando de um outro sistema que ele é amigo, ele está associado também ao nosso sistema cardiovascular, ou seja, também é um sistema circulatório, estão circulando coisas aí, que é o sistema linfático. Falei de sistema linfático, você quer logo saber, tá, mas ele tem qual função e ele é formado pelo quê? Dá uma olhada nessa imagem. Você está vendo aí os componentes do sistema linfático. Na região do pescoço temos as amígdalas, também chamadas de tonsilas palatinas. E aí, pouco mais acima, temos as adenoides. No nosso peito temos o timo. Ao longo de todo o corpo temos esses aglomerados chamados de linfonodos ou nódulos linfáticos. No lado esquerdo temos o baço. No lado direito, aí na pontinha do intestino grosso, temos o apêndice, a medula óssea. E você vê que ainda uma ampla rede de vasos, que são os vasos linfáticos. Aí você fala, ok, já entendi quem são os componentes, vasos linfáticos. O que eles estão carregando? Vasos linfáticos transportam a linfa. A linfa é um líquido bem clarinho, composto aí pelo plasma sanguíneo, ou seja, aquela aguinha do sangue. Então é aquele plasma sanguíneo e com uma grande quantidade de leucócitos. Leucócitos são chamados glóbulos brancos, que são células de defesa. E de onde que veio esse plasma? De onde veio esse conteúdo? Essa linfa, ela foi formada a partir do líquido que extravasou, que saiu dos capilares sanguíneos, o chamado líquido intersticial. Muitas vezes, em algumas regiões do nosso corpo, devido à grande pressão do sangue passando aí nas artérias, o plasma, ou seja, essa aguinha do sangue, ela pode extravasar, ela pode sair desses capilares e se situar fora dos capilares, ali nos tecidos. Mas essa água, esse plasma, ele pode ficar solto ali? Não pode. Ele precisa ser recolhido. Então, o sistema linfático ele vai ter essa missão de reabsorção desse líquido que extravasou dos vasos sanguíneos para que não forme edemas, inchaços. Então, ele vai recolher o chamado líquido intersticial, esse líquido que está aí fora dos vasos sanguíneos, nos tecidos, ele vai recolher esse líquido intersticial, e esse líquido cai, então, nos vasos linfáticos, para que os vasos linfáticos venham se espalhando pelo nosso corpo e possa devolver essa linfa nas nossas veias. E assim, o líquido que estava extravasado, solto aí, ele volta para a corrente sanguínea. Então, a missão do sistema linfático é justamente estar recolhendo, reabsorvendo esse excesso de água que foi extravasado dos vasos sanguíneos, do líquido intersticial. Além de recolher também, reabsorver proteínas, ácidos graxos que eventualmente são eliminados também, que poderiam estar formando um edema em certos locais. Então ele recolhe também e devolve para o sistema cardiovascular, devolve para as veias para não causar inchaços, além de ter uma grande quantidade de células de defesa. Então aí você vê a relação com o nosso sistema imunológico. A imunidade se deve a um conjunto de fatores que vão nos defender e manter a nossa saúde, então nos defender de micro-organismos, de um desequilíbrio do nosso corpo. Então o sistema linfático está totalmente relacionado com a nossa imunidade. Vamos então conhecer os órgãos que vão compor esse sistema linfático e ajudar você a entender ainda mais a importância dele. Vamos começar então pelas tonsilas palatinas, também chamadas de amígdalas. Repara aí na imagem. Vê onde ela está situada e muito possivelmente você já sofreu uma inflamação nas amígdalas. Você sente, caramba, eu tô com uma dor de garganta, tá difícil engolir. Você vai num médico, ele pressiona e fala, tá super inchado, você tá com uma amidalite. E vai te tratar devidamente. Por que tá inflamado? Por que tem tanta chance de inflamar? E tem gente que tem tantas inflamações e tantos problemas na amígdala que até mesmo faz uma cirurgia e retira ela. Porque ela tem uma grande quantidade de células de defesa, uma grande quantidade de linfócitos, então
É ali que vai rolar bastante fight, combate aos micro-organismos. Temos também nessa região o adenoide. Ele fica na região chamada rinofaringe, ali próxima do nariz, ali abaixo da cavidade nasal, da faringe, e também vai ter essa função de defesa, de estar concentrando uma série de células de defesa. Logo, micro-organismos que entrem pela cavidade nasal, pela boca, eles já vão ter esse primeiro time aí para fazer uma barreira e nos defender. Vale destacar que ambos são ricos em linfonodos. Os linfonodos, ou nódulos linfáticos, são pequenos feijõezinhos, pequenas estruturazinhas, bolsinhas que concentram uma grande quantidade de células de defesa. Então aí você entende. E você viu aí na nossa imagem que tem linfonodo ao longo de todo o corpo, porém ele vai se concentrar mais em algumas regiões. Falando dele, falando do linfonodo, qual a função dele? Qual a importância dele? Se ele tem uma série de células de defesa e por ali vai passar a linfa, a importância dele é filtrar justamente essa linfa. E caso tenha micro-organismo, fazer a ação de combater e destruir esses micro-organismos. Então daí você vê a relação do sistema linfático com a imunidade mais uma vez. Então às vezes você sente, poxa, eu estou sentindo uma bolinha aqui na minha axila, ou no meu pescoço, ou na virilha, onde são regiões que tem maior concentração, a chamada íngua. O que é uma íngua? É um linfonodo inchado. Às vezes passam uns dias e naturalmente ele vai ficar bom, porque o seu próprio corpo deu conta daquilo ali. É indicação de que está rolando uma inflamaçãozinha ali? Sim, mas ele pode dar conta, porque as células de defesa, os leucócitos, os vários tipos, que eu vou falar para vocês já já quais são eles se concentram ali e começam a destruir esse micro-organismo invasor. E aí a gente chega na região do peito, onde tem o timo. O timo, que ele está aqui entre aí o nosso coração e aqui o externo. O timo, quando a gente é pequeno, ele é bem grandão, ele é um timão. E com o tempo ele vai reduzindo, até na idade ele tá minguado. Qual a missão do timo e por que ele é tão importante? No timo vai rolar o amadurecimento dos linfócitos T. Eu falei pra você que a gente tem os glóbulos brancos. São as células de defesa, também chamadas de leucócitos. Mas nós temos vários tipos. E eu quero dar uma ênfase para você em 3 principais tipos. Os linfócitos T, também chamados de T-killer ou matadores, são aqueles que vão identificar as células contaminadas e vão atacar para eliminar aqueles micro-organismos invasores. A gente tem o linfócito T auxiliar, também chamado de CD4, que ele vai estar comandando o sistema de defesa, ele vai estar ativando a T-killer, ele vai estar ativando a produção de anticorpos, comandando outras células de defesa. Então as duas são linfócitos T. E onde que elas vão amadurecer? Elas vão amadurecer justamente no timo, para cumprir a sua missão ao longo de toda a nossa vida. Então veja o quão importante é o timo para nós. E o terceiro linfócito que eu falei para vocês é o linfócito chamado de linfócito B, que é aquele que é produzido e amadurece nas nossas medulas ósseas, lá no interior dos ossos. Então, enquanto lá na medula óssea, dá uma olhada onde ela está, medula, aí vai ser produzido as células sanguíneas, hemácias, leucócitos e o linfócito B, aquele que produz anticorpos no nosso corpo, também vai amadurecer aí. E precisamos falar dele, do baço. O baço, ele fica aí do nosso lado esquerdo, você vê aqui próximo do nosso estômago, nessa região. Ele é um órgão muito sensível e ele é muito importante. Nele vai ser degradado as hemácias, que depois de um tempo, elas duram em média 120 dias, elas vão ser degradadas ali também, como também no fígado. Ele é um órgão rico em linfonodos e também vai armazenar uma série de linfócitos, células de defesa. Então ele é importante pra caramba. Ah, a pessoa teve um acidente, ela perdeu o baço. Ela vai morrer? Outras partes do corpo, como o fígado, vão estar suprindo parte das funções, mas vai fazer muita falta sim. E a gente não pode deixar de fora ele, o apêndice. Ele fica aqui, ó, nessa região, na pontinha do nosso intestino grosso. Então aqui, não sei se você já teve alguém na sua família que já teve uma crise de apendicite, onde esse apêndice, ele inflamou. E por que ele está aí nesse cenário, dentro aí do sistema linfático? Porque ele concentra uma série de células de defesa. Então ele vai atuar também nesse processo de captura de micro-organismos. Teve uma inflamação muito intensa e ele foi eliminado. Como eu tenho outros locais para esse trabalho de combate a micro-organismos, então a gente consegue viver sem ele também. Porém, significa que ele só serve para inflamar. Não, também não. Ele tem ali a sua função, tá?
Aí a gente caminhou pelos diversos órgãos que compõem o sistema linfático, você entendeu que esse time junto vai formar um mega time que vai atuar na nossa imunidade, que vai nos defender. Mas eu quero destacar para você também que o nosso sistema de defesa, nosso sistema imunológico, a gente pode dividir aí em duas grandes áreas. Na chamada imunidade inata, inespecífica, aquela que já veio aí no seu combo. A tua pele está fazendo parte da tua proteção, a gente tem aí o ácido clorídrico no estômago que vai estar atuando, entra uma coisa no teu olho, você pisca, a lágrima, ela tem aí alguns componentes que conseguem também degradar, romper a membrana de algumas bactérias. É a nossa barreira inicial de defesa. Na nossa saliva vai trazer alguma proteção também. Então a gente tem essa primeira linha, pele, cílios, mucosas, que vai dar essa primeira proteção pra gente. E a gente vai ter uma segunda linha, que são células de defesa que vão atuar de forma não específica. Chegou um invasor, elas vão enlouquecidamente para combatê-las, como por exemplo os macrófagos. É um tipo de glóbulo branco também? Sim. O macrófago, fago significa comer, ele vai chegar no invasor e vai envolver para destruir. Além de células como os neutrófilos, que vão aí compor 60 a 70% das células de defesa do corpo e vão ser a nossa defesa geral aí contra bactérias e fungos. Mas eu também tenho, além dessa imunidade inespecífica ou inata, a imunidade específica ou adquirida. É aquela que depois que a gente nasce ela vai aumentando e quanto mais a gente vai sendo exposto a fatores patogênicos, a bactérias, a vírus, a fungos, a protozoários, o contato com a vida e com outras pessoas e com outros seres, a gente vai então produzindo elas com o tempo. É a produção então dos famosíssimos anticorpos. Eu não falei pra você dos linfócitos B, dos linfócitos T? Então, eles fazem parte justamente dessa imunidade específica, que a gente vai aprimorando com o tempo. E parte desse cenário entra as famosíssimas vacinas. Vacinas são muito importantes para também ajudar e propiciar um desenvolvimento da nossa imunidade específica, desenvolvimento e produção de anticorpos pelos linfócitos B. E assim a gente vai se tornando mais apto a sobreviver nesse mundo com tantos micro-organismos patogênicos. E caso você não lembre, temos também os soros. A vacina, então, a gente vai tomar para prevenir, a gente vai tomar para que o nosso corpo produza esses anticorpos antes de a gente ter contato com a doença. E tem o soro terapêutico, que é aquele que vai ser ministrado quando a gente já teve contato com o antígeno e a gente precisa já ter anticorpos prontos para combatê-los, como por exemplo um soro antirrábico, um soro antiofídico. Ele já tem ali anticorpos prontos para nos ajudar na nossa crise de imunidade que a gente está. Então a gente caminhou pelo sistema linfático, você pôde conhecer esses órgãos que o compõem e viu que esses órgãos são órgãos totalmente relacionados com a imunidade. Por isso que para alguns livros o sistema imunológico e o sistema linfático eles são uma coisa só, já que as células de um estão ali inseridas no outro. Mas enquanto no linfático a gente vai ter a função de reciclagem de fluidos forte, o sistema imunológico a gente vai dar um olhar apenas para as defesas e manutenção da saúde do nosso corpo. Então você teve esse panorama, teve esse esclarecimento, entendeu sobre a sua imunidade, sobre o seu corpo um pouco mais, fechamos a nossa aula de hoje. E se você gostou desse vídeo, você deixa o seu like. Não esquece de compartilhar essa playlist com seus amigos, com seus alunos. Deixa aí nos comentários que você gostou, se você tem alguma dúvida. E vamos crescendo juntos. Até o próximo!